Esto não disponível. A estrada se estendia interminável e deserta, como um tapete negro que parecia engolir o horizonte. Carlos, com o coração acelerado, dirigia seu caminhão em direção a um destino incerto. Era uma noite quente e abafada, o tipo de noite em que os pensamentos vagam mais longe que a luz dos faróis. Aquele caminho solitário tinha seus próprios mistérios, e agora ele sentia que um deles estava prestes a se revelar. Do banco do passageiro, Ana estava inquieta. Carlos lançou um olhar para ela e percebeu que as suas mãos tremiam. Não apenas pelo nervosismo da viagem, mas por algo mais decisivo. "Está tudo bem, amor?" ele perguntou, a voz saindo numa tentativa de esconder a apreensão. Mas Ana balançou a cabeça, olhos fechados em esforço. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. A verdade pulsava como uma batida a cada segundo. Ana estava em trabalho de parto. E ali, no meio do nada, com a ajuda a quilômetros de distância, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. O caminhão continuava seu percurso, mas a mente de Carlos girava como se estivesse em uma tempestade. Como ele poderia ajudar a trazer seu filho ao mundo em um lugar tão isolado? A angustiante dúvida o deixava em pânico. As luzes dos faróis recortavam a escuridão, revelando sombras inquietantes que pareciam se mover. Ele se lembrou de histórias de estranhas aparições nas estradas desertas, mas essas eram as últimas coisas que ele precisava pensar ali. "O que eu faço? Ana, respira, me diz. O que eu faço?" A voz dele tremia, carregada de tensão. Ela abriu os olhos e ele viu o medo refletido neles. "Não temos tempo. Ele vem!" gritou Ana. E em um momento, Carlos ficou paralisado. O instinto pai despertou. Ele deveria se concentrar em ajudar. Mas a lembrança do seu pai, um fugitivo procurado, estava de volta à sua mente, como uma sombra ameaçadora. A verdade que ele escondia de Ana e do mundo começava a pesar. De repente, um sinal. Um barulho agudo. Uma mensagem chegou ao celular. Carlos a desbloqueou e o coração afundou. Era uma mensagem anônima, dizendo que ele poderia encontrar o pai dele, que sumira há anos, e que essa reunião poderia mudar tudo. O que isso significava para seu filho? Ele poderia arriscar e procurar respostas, ou deveria proteger Ana e o recém-nascido, fugindo de um passado que nunca deveria ter voltado? A situação estava insuportável. Os gritos de Ana ecoavam na noite como um chamado urgente. Carlos olhou pela janela e a escuridão parecia engoli-los. "Precisamos agir agora", decidiu ele. O que fazer? As perguntas se aglomeravam na mente, mas o tempo estava passando e ele não tinha certeza do que vinha a seguir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que tem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O caminhão freou bruscamente. Carlos estava em pânico. Não era só o clamor de Ana que o atormentava. Seu coração parecia querer saltar do peito. Ele não podia se distrair, mas essa mensagem... Tudo estava desmoronando em sua mente. E se me deixarem descobrir a verdade? E se meu pai estiver mesmo à espreita, em algum lugar à frente, enquanto estamos prestes a trazer uma nova vida ao mundo? Ana gritou mais uma vez, suas mãos agarrando o console, como se ele fosse um salva-vidas em um mar agitado. O rosto dela estava pálido, suado,
e a expressão de dor era de cortar o coração. Carlos, por favor, ela implorou. Eu não sei quanto tempo mais consigo aguentar isso. Carlos olhou para o celular novamente. A mensagem pulsava na tela como um alerta. Você vai precisar de ajuda real. Seu pai está perto. Mas não confie em ninguém. Que isso queria dizer? A frase ecoava na mente dele, como um tambor sem parar. Um frio na espinha subia pela coluna. Eu vou ligar para a emergência, tentou ele, pegando o celular. Mas Ana o interrompeu com um olhar intensamente preocupado. Não podemos. Pode ser uma armadilha. Carlos, o carro está em movimento. Eu só preciso que você fique aqui. A aflição na voz dela o atingiu mais forte que qualquer soco. Ele sabia que precisava agir, mas como? Ana saltou de dor, e Carlos levou a mão à boca, prendendo a respiração. Se ao menos houvesse uma cidade ali perto. Mas a estrada apenas se estendia. Foi quando ele virou a cabeça, buscando algum sinal de vida, que viu algo ao longe. Uma luz. Bela luz, uma pequena estrada lateral que ele nunca notara antes. É perto, tem que ter alguma coisa ali. Ele acelerou, mas o instinto de proteção começou a gritar dentro dele. Está tudo bem, amor. Vamos conseguir. Mas enquanto se aproximava do ponto de luz, algo mudou. De repente, a estrada começou a se estreitar, e do nada, um carro apareceu diante deles, parado, no meio do caminho. Carlos fez uma manobra arriscada, desviando para o lado, mas o estrondo metálico foi inconfundível. O impacto fez Ana gritar novamente. Carlos girou a cabeça. O que o carro fazia ali? Ele não tinha escolhido esse caminho. E a luz agora ofuscava com uma intensidade desmedida. Ele se aproximou, os batimentos cardíacos acelerando a cada segundo. Quando parou, notou que o carro estava vazio, mas havia algo esquecido na calçada. Uma mala. Ele correu até ela, o coração disparado. Ao abrir, encontrou itens familiares, roupas infantis, brinquedos e um diário surrado. O quê? Ele reconheceu a caligrafia. Era do pai. Seus olhos se arregalaram. Anotações sobre o que poderia ser uma nova vida. Um novo começo. Uma descrição de alguém que ele poderia jurar ser Ana. As coisas estavam fora de controle. O diário não apenas pertencia ao pai. Havia informações sobre a gravidez de Ana, detalhes que ele nunca soubera. Ele se virou em direção ao caminhão, mas Ana não estava mais lá. O estômago dele se virou. Ana! Gritou, a voz ecoando na noite sombria. Mas a única resposta foi o silêncio opressor. Seu coração parou. O que poderia ter acontecido? A urgência se transformou em desespero. Ele começou a correr, chamando por ela. A mala esquecida atrás. A escuridão parecia se fechar ao redor dele, mas a verdade que ele havia encontrado na mala iluminava um novo terror dentro dele. Ele sabia que precisava entender, enfrentar o que estava se desdobrando. Mas as sombras surgiram. Alguém observava, e um prazer sombrio fez o ar ficar espesso ao seu redor. Enquanto Carlos percebia que a verdade que ele pensara estar prestes a descobrir poderia ser muito mais devastadora do que imaginava. Carlos gritou novamente por Ana, a voz ecoando na escuridão. O silêncio era denso, como se o mundo tivesse parado. Com o coração na garganta, ele olhou para todos os lados, esperando ver um sinal dela. Ana. A angústia apertava seu peito. A mala estava ali, mas Ana havia desaparecido. O desespero quase o consumia. Ele correu de volta para o caminhão. Cada passo uma mistura de medo e esperança. Por favor, esteja bem, sussurrou, quase em oração. Ele se debruçou sobre o caminhão, olhando em volta, quando uma movimentação capturou seu olhar. Da estrada adjacente, uma figura apareceu.
emergindo das sombras como um pesadelo. Era um homem alto, com uma expressão vazia, e nos olhos uma frieza que cortava. Carlos hesitou, mas a necessidade de ajuda superou qualquer instinto. Você viu minha esposa? Ela estava aqui. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de desdém. Ah, então ela finalmente decidiu se revelar, disse ele com uma voz profunda e arrastada. Carlos sentiu frio na espinha. A adrenalina disparou. O quê? O que você quer dizer com isso? O homem deu um passo à frente, seus olhos brilhando na escuridão. Você não sabe, não é? O que ela realmente tem. E quem ela realmente é. Cala a boca. Onde está ela? Do homem parecia atravessar Carlos, como se visse o que havia dentro dele. Está atrás de você. O que você acha que seu pai realmente estava fazendo antes de desaparecer? Ele sabia do poder dela. E você é a chave. Carlos se sentiu tonto. Poder? Que poder? Quem é você? O que você sabe sobre o meu pai? A raiva começou a se misturar com medo. Ele precisava entender. Precisava de respostas. Mas o homem apenas riu. Se só soubesse, uma explosão de dor cortou o ar. Carlos virou o rosto e viu uma luz intensa se acender na distância. O caminhão pegou fogo. O homem olhou para ele, os olhos brilhando com uma satisfação sombria. Vocês não devem ter ficado muito juntos. Uma herança matadora. Então, ele se virou, desaparecendo na selva de sombras como um espectro. Carlos estava paralisado. O caminhão ardia e o calor o atingia como um soco no estômago. Ele precisava encontrar Ana. Correndo para o fogo, ele gritou: Ana, onde você está? Mas o eco da sua voz se perdeu entre as labaredas. Perdido entre o pânico e a dor, ele se lembrou do diário do pai. Voltou correndo para a mala, ainda jogada na calçada. Abreviando suas ações, abriu as páginas desbotadas. Sentiu seu coração sutilmente se acelerar ao ler. Anotações sobre como dela era a verdadeira chave para tudo. Algumas páginas estavam rasgadas. O que ela é, do que meu pai estava tentando escapar. Os tremores nas mãos foram se intensificando. Mas então, no fundo da mala, seus olhos encontraram outra coisa, a foto. Ele a puxou e no canto havia uma assinatura. Ana. O sobrenome não era o que ele conhecia, e a mulher na foto não era só parecida. Era um retrato de sua esposa, mas mais jovem. Uma mulher com quem seu pai havia compartilhado algo profundo. As peças começaram a se encaixar de forma horrenda. Não, não pode ser. Carlos respirou fundo, como se todas as certezas tivessem desmoronado. O homem misterioso tinha razão. Ana não era apenas esposa. Ela era uma parte de algo muito maior. Algo que seu pai havia tentado esconder. E o que isso significava para o futuro do filho deles? E quando ele olhou para o horizonte, uma nova luz surgiu. Não era a mais forte, mas parecia estar se aproximando. E então ele escutou um choro, o som de um bebê. Ana, o desespero tomou conta dele, e tudo o que restava era uma pergunta. Ele seria capaz de enfrentar a verdade que se aproximava, com um peso que mal conseguia suportar? Carlos estava paralisado. O caminhão ardia e o calor o atingia como um soco no estômago. Ele precisava encontrar Ana. Correndo para o fogo, ele gritou: Ana, onde você está? Mas o eco da sua voz se perdeu entre as labaredas. O choro do bebê soou novamente, mais alto, e ele percebeu que vinha de uma direção diferente. Ele virou-se e viu uma sombra, se movendo entre as árvores. Aquela figura encoberta pela escuridão se aproximava. Carlos piscou, tentando enxergar melhor. Era Ana, mas algo estava errado. Ela estava com uma expressão de dor e desespero, e ao olhar para o lado,
Carlos viu um pequeno embrulho em seus braços. Ana, você conseguiu! Ele gritou, correndo na direção dela. Mas quando chegou perto, algo o paralisou. Ana estava diferente. Havia um brilho estranho em seus olhos. Eles pareciam mais intensos, mais ferozes. Carlos, ela gritou, com um tom que soava mais como um aviso do que como um chamado. Preciso que você escute. A urgência em sua voz fez seu coração disparar. Está tudo bem. Você está bem. Onde está nosso filho? A luta dentro dele crescia. O pequeno choro ecoou mais uma vez. Não podia. Em sua mente, a imagem da mala aberta e do diário do pai se misturava com a visão de Ana, agora tão diferente. Ele está a salvo. Mas, Carlos, é mais complicado do que você imagina. Ela ergueu a mão, como se estivesse tentando parar seu avanço. Os olhos dela estavam numa mistura de sofrimento e uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Ele não é só uma criança. Ele é a peça central e você não sabe o que o seu pai queria. Meu pai? O que você sabe sobre ele? O desespero o impulsionou, mas Ana parecia hesitante, como se estivesse pesando cada palavra. E ali, cercados pelo calor do carro em chamas e pela escuridão do caminho deserto, a tensão se tornava quase palpável. Ele sabia sobre mim, Carlos, sobre nós e sobre o nosso filho. O que nós criamos é muito mais do que uma nova vida. Ele tem um legado, um poder. Você deve escolher ficar aqui em meio à destruição ou seguir adiante. As palavras dela pousaram no ar como uma bomba. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. Legado, poder? O que você quer dizer? O que você é de verdade? Sua voz falhou, mas ele precisava saber. Uma sombra passou pela expressão de Ana, como uma nuvem. Ela fechou os olhos por um breve momento, e quando os abriu novamente, havia um brilho intenso que fez Carlos se arrepiar. Eu não sou quem você pensa que sou, e nosso filho não é apenas nosso. Ele é parte de algo muito maior, algo que seu pai tentou esconder e que algumas pessoas estão dispostas a matar para obter. Cada palavra dela o atingia como um soco. O choro do bebê aumentava e Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Não, isso não pode ser verdade. Você é a mulher que eu amo. Ele se viu desejando mais do que tudo isso fosse um pesadelo. Mas a realidade estava diante dele, e o cheiro de fumaça queimada era um lembrete cruel. Nós estamos correndo perigo, Carlos. Ela estava em pânico, a voz tremia. Aquela mensagem, o homem que você encontrou, tudo isso é parte desse pesadelo. Ele está atrás de nós. E você precisa acreditar em mim, por favor. Mas nesse momento, o que era real? A fumaça do caminhão em chamas começou a se espalhar, o calor a envolvê-los. Carlos olhou em volta, tentando encontrar uma saída. E se o que você está dizendo for verdade? E se todo esse tempo você só esteve me usando? A dúvida pesou em seu coração, cortante. Carlos, não pensa assim. Eu não sou uma vilã. Eu não sou. Ela se aproximou, mas ele recuou, atordoado pela intensidade da revelação. E então ele ouviu um barulho. Algo se movia na sombra, e antes que pudesse se preparar, uma figura emergiu da escuridão. Era o homem que estava no caminho. O pequeno é nosso, Ana, e você sabe disso. Billy avançou em direção a eles como um espectro, e Carlos se virou para Ana, buscando respostas em seus olhos. A verdade despontava de todos os lados, e uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem você realmente é, Ana? Foi a última coisa que Carlos disse antes que a sombra se lançasse sobre eles, engolindo a única luz que ele tinha deixado brilhar em sua vida. A tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. E no momento que tudo parecia desabar de vez, Carlos percebeu que o que estava por vir mudaria tudo, para sempre.
Carlos estava paralisado. O caminhão ardia e o calor o atingia como um soco no estômago. Ele precisava encontrar Ana. Correndo para o fogo, gritou: Ana, onde você está? Mas o eco da sua voz se perdeu entre as labaredas. O choro do bebê soou novamente, mais alto, e ele percebeu que vinha de uma direção diferente. Ele pirou-se e viu uma sombra se movendo entre as árvores. Aquela figura, encoberta pela escuridão, se aproximava. Carlos piscou, tentando enxergar melhor. Era Ana, mas algo estava errado. Ela estava com uma expressão de dor e desespero, e ao olhar para o lado, Carlos viu um pequeno embrulho em seus braços. Ana, você conseguiu! Ele gritou, correndo na direção dela, mas quando chegou perto, algo o paralisou. Ana estava diferente. Havia um brilho estranho em seus olhos. Eles pareciam mais intensos, mais ferozes. Carlos! Ela gritou, com um tom que soava mais como um aviso do que como um chamado. Preciso que você escute. A urgência em sua voz fez seu coração disparar. Está tudo bem. Você está bem. Onde está nosso filho? A luta dentro dele crescia. O pequeno choro ecoou mais uma vez. Não podia. Em sua mente, a imagem da mala aberta e do diário do pai se misturava com a visão de Ana, agora tão diferente. Ele está a salvo. Mas, Carlos, é mais complicado do que você imagina. Ela ergueu a mão, como se estivesse tentando parar seu avanço. Os olhos dela estavam numa mistura de sofrimento e uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Ele não é apenas nosso. Ele é parte de algo muito maior, algo que seu pai tentou esconder e que algumas pessoas estão dispostas a matar para obter. As palavras dela pousaram no ar como uma bomba. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. Legado? Poder? O que você quer dizer? O que você é de verdade? Sua voz falhou, mas ele precisava saber. Uma sombra passou pela expressão de Ana, como uma nuvem. Ela fechou os olhos por um breve momento, e quando os abriu novamente, havia um brilho intenso que fez Carlos se arrepiar. Carlos, por favor, eu não sou quem você pensa que eu sou. Com um movimento rápido, Ana se afastou, e então ele viu. Em seus braços, o embrulho se desenrolou. Era um recém-nascido, mas com um detalhe aterrador. A pele da criança brilhava suavemente, como se tivesse luz própria. O que? O que é isso? Carlos gaguejou, atordoado. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para ele com um misto de tristeza e determinação. Ele é especial, é parte do que você herdou. E seu pai? Seu pai era um guardião dessa linhagem. O que quer que Carlos estivesse imaginando, agora se tornava insuportavelmente confuso. Não, isso não é possível. O que você está dizendo? O desespero crescia, e a fogueira de seu próprio caminhão queimava intensamente atrás deles. Encontramos a mala. Encontramos o diário. Você não era só uma esposa comum. Você sabia. Você sempre soube disso. Ana hesitou. E naquele momento, o homem que havia aparecido antes ressurgiu das sombras. A resposta que você busca está em seu sangue, Carlos. Ele avançou com um sorriso cínico, seu olhar fixo no bebê, agora balançando suavemente nos braços de Ana. A linhagem do seu pai e dos que vieram antes dele era destinada a este momento. E o que aconteceu com seu pai? Não. Acabou. Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés, como se toda a sua vida tivesse sido uma ilusão. Não, me diga que isso não é verdade. Não pode ser. Mas as palavras pareciam ecoar, sem receber resposta. Era uma verdade densa, pesada. O choro da criança se intensificou. Você precisa escolher, Carlos. Ana clamou, apanhando a mão dele. Você está comigo ou com aquele que quer destruir nosso filho? Não há mais tempo. O homem observava e o pavor crescia, como se a noite o cercasse em um abraço ameaçador.
Os olhos dela brilharam com uma intensidade que Carlos nunca tinha visto, e por um breve momento ele entendeu que o que estava acontecendo não era apenas sobre eles. Era sobre um legado de poder, de escolhas e de um passado que o ignorava desde o dia em que nasceu. O caos estava prestes a se desenrolar. Uma explosão. O caminhão explodiu e a onda de calor os empurrou para cais. Carlos se virou instintivamente e Ana gritou: "Vem!" Mas a luz intensa fez tudo parecer um borrão. E enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, se sentiu totalmente perdido em um emaranhado de verdades que não sabia como lidar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Carlos se virou para o homem, que agora tinha um olhar diferente. Você não pode protegê-la. Se você não fizer a escolha certa, tudo vai acabar em tragédia. Com uma ferocidade insuportável, Carlos gritou: "Ana, o que você esconde de mim?" Mas a resposta não veio. Um silêncio espesso tomou conta. O peso da verdade pairava no ar como uma sentença. E então, o chão sob seus pés se abriu. Carlos caiu em um abismo escuro, totalmente despreparado para a revelação que mudaria não apenas a vida deles, mas toda a sua compreensão do que era amor, família e destino. Carlos estava paralisado. O caminhão ardia e o calor o atingia como um soco no estômago. Ele precisava encontrar Ana. Correndo para o fogo, gritou: "Ana, onde você está?" Mas o eco da sua voz se perdeu entre as labaredas. O choro do bebê soou novamente, mais alto, e ele percebeu que vinha de uma direção diferente. Ele virou-se e viu uma sombra se movendo entre as árvores. Aquela figura, encoberta pela escuridão, se aproximava. Carlos piscou, tentando enxergar melhor. Era Ana, mas algo estava errado. Ela estava com uma expressão de dor e desespero, e ao olhar para o lado, Carlos viu um pequeno embrulho em seus braços. "Ana, você conseguiu!" ele gritou, correndo na direção dela. Mas quando chegou perto, algo o paralisou. Ana estava diferente. Havia um brilho estranho em seus olhos. Eles pareciam mais intensos, mais ferozes. "Carlos!" ela gritou, com um tom que soava mais como um aviso do que como um chamado. "Preciso que você escute." A urgência em sua voz fez seu coração disparar. "Está tudo bem, você está bem. Onde está nosso filho?" A luta dentro dele crescia. O pequeno choro ecoou mais uma vez. Não podia. Em sua mente, a imagem da mala aberta e do diário do pai se misturava com a visão de Ana, agora tão diferente. Ele está a salvo. Mas, Carlos, é mais complicado do que você imagina." Ela ergueu a mão, como se estivesse tentando parar seu avanço. Os olhos dela estavam numa mistura de sofrimento e uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Ele não é apenas nosso. Ele é parte de algo muito maior, algo que seu pai tentou esconder e que algumas pessoas estão dispostas a matar para obter. As palavras dela pousaram no ar como uma bomba. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. Legado, poder. O que você quer dizer? O que você é, de verdade? Sua voz falhou, mas ele precisava saber. Uma sombra passou pela expressão de Ana. Como uma nuvem. Ela fechou os olhos por um breve momento, e quando os abriu novamente, havia um brilho intenso que fez Carlos se arrepiar. "Carlos, por favor, eu não sou quem você pensa que eu sou." Com um movimento rápido, Ana se afastou, e então ele viu. Em seus braços, o embrulho se desenrolou. Era um recém-nascido, mas com um detalhe aterrador. A pele da criança brilhava suavemente, como se tivesse luz própria. O que é isso?" Carlos gaguejou, atordoado. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para ele com um misto de tristeza e determinação. "Ele é especial. É parte do que você herdou. E seu pai era um guardião dessa linhagem." O que quer que Carlos estivesse imaginando, agora se tornava
insuportavelmente confuso. Não, isso não é possível. O que você está dizendo? O desespero crescia, e a fogueira de seu próprio caminhão queimava intensamente atrás deles. Encontramos a mala. Encontramos o diário. Você não era só uma esposa comum. Você sabia. Você sempre soube disso. Ana hesitou, e naquele momento, o homem que havia aparecido antes ressurgiu das sombras. A resposta que você busca está em seu sangue, Carlos. Ele avançou com um sorriso cínico. Seu olhar fixo no bebê, agora balançando suavemente nos braços de Ana. A linhagem do seu pai e dos que vieram antes dele era destinada a este momento. E o que aconteceu com seu pai não acabou. Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés, como se toda a sua vida tivesse sido uma ilusão. Não, me diga que isso não é verdade. Não pode ser. Mas as palavras pareciam ecoar sem receber resposta. Era uma verdade densa, pesada. O choro da criança se intensificou. Você precisa escolher, Carlos. Ana clamou, apanhando a mão dele. Você está comigo ou com aquele que quer destruir nosso filho? Não há mais tempo. O homem observava, e o pavor crescia, como se a noite o cercasse em um abraço ameaçador. Os olhos dela brilharam com uma intensidade que Carlos nunca tinha visto. E por um breve momento, ele entendeu que o que estava acontecendo não era apenas sobre eles. Era sobre um legado de poder, de escolhas e de um passado que o ignorava desde o dia em que nasceu. O caos estava prestes a se desenrolar. Uma explosão. O caminhão explodiu e a onda de calor os empurrou para trás. Carlos se virou instintivamente e Ana gritou: "Vem!" Mas a luz intensa fez tudo parecer um borrão, e enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, se sentiu totalmente perdido em um emaranhado de verdades que não sabia como lidar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Carlos se virou para o homem, que agora tinha um olhar diferente. Você não pode protegê-la. Se você não fizer a escolha certa, tudo vai acabar em tragédia. Com uma ferocidade insuportável, Carlos gritou: "Ana, o que você esconde de mim?" Mas a resposta não veio. Um silêncio espesso tomou conta. O peso da verdade pairava no ar, como uma sentença. Então, de repente, um grito cortou a noite. Não era Diana. Era uma mulher apareceu correndo de entre as árvores. Carlos a reconheceu. O sangue esquentou em suas veias. Era Clara, sua irmã, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. Com a respiração ofegante, ela parou na frente deles e, com os olhos inundados de lágrimas, disse: "Carlos, você não tem ideia do que está acontecendo. Você precisa saber a verdade." Ana ficou paralisada, um misto de confusão e medo em seu olhar. Carlos tinha um nó na garganta. "Clara, mas como você... O que você está fazendo aqui?" Clara se aproximou, a voz tremendo. "São as forças do passado que nos alcançaram, Carlos. Não é só sobre você e Ana. A verdade escondida é mais profunda do que você. Imagina." Enquanto as palavras dela ecoavam na noite, Carlos percebeu que ela não estava ali por acaso. Algo terrível se aproximava. Ana olhou para ele, um desastre em seus olhos, enquanto o homem que os observava sorria, como se todo aquele desenrolar fosse apenas parte de um jogo muito maior. Carlos se viu em um turbilhão de sentimentos, entre o impulso de proteger a família que tinha e a famosa verdade que estava prestes a se revelar de uma forma devastadora. Que segredos Clara estava escondendo sobre quem realmente era? E, acima de tudo, que força os estava perseguindo? As ameaças do passado estavam mais perto do que nunca. Quando a noite se fechou em torno deles, Carlos sentiu que a escuridão estava finalmente prestes a revelar seu verdadeiro rosto. E nem todos estariam prontos para lidar com isso. Carlos ficou paralisado. A revelação de Clara, a presença inquietante do homem no escuro
e a dor nos olhos de Ana criava uma tempestade dentro dele. O choro do bebê ainda ecoava na noite, cortando a tensão crescente. Clara, o que você está dizendo? O que isso tem a ver com o nosso filho? A urgência na voz dele não pôde ser contida. Ele queria respostas, não enigmas. Clara deu um passo à frente, olhando ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Você não tem ideia do que a nossa família realmente é, Carlos. Seu pai não desapareceu sem motivo. Ele não estava fugindo apenas de pessoas. Ele estava tentando nos proteger de algo muito mais. Sombrio, antes que Carlos pudesse reagir, uma sombra muito familiar passou pelo seu campo de visão. Era o homem, de novo, que parecia mais ameaçador do que nunca. Você não deveria ter trazido sua irmã Ana. Agora essa verdade inquietante vai acabar com vocês. Ele o gritou, os olhos brilhando perigosamente. A voz de Ana cortou a tensão. Que verdade? Que jogo é esse? Chega! O que você quer? A mistura de medo e bravura em sua voz a tornava ainda mais impressionante. O homem sorriu e o desdém era evidente. Vocês acham que têm controle sobre isso? O passado e o futuro colidem agora. É hora de pagar pela linhagem que vocês carregam. Carlos sentiu o coração disparar. Linhagem? O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Ana, em busca de apoio, de qualquer tipo de certeza. Mas os olhos dela não estavam mais apenas cheios de amor. Havia medo e um traço de algo mais que ele não conseguia identificar. O homem se aproximou, e a atmosfera ao redor dele se tornou opressiva. Cada passo parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Vocês estão ligados a algo muito mais poderoso do que imaginam. E se não se unirem agora, não haverá futuro para a criança. No mesmo instante, uma luz intensa explodiu de onde o caminhão estava em chamas. Uma onda de calor os envolveu, e Carlos foi jogado para trás. Ele a ouviu gritar. Ana! O caos explodiu em torno deles, e o mundo pareceu desmoronar. Carlos se ergueu rapidamente, percebendo que Clara havia desaparecido na confusão, e seu coração afundou. Clara! A palavra quase foi um grito, mas o único som que respondeu foi o silêncio pesado. O homem, rindo, se afastou da explosão. Ela faz parte do plano, Carlos. Você não a encontrará. O que ela sabe também está em perigo. E se você soubesse quem realmente ela é... As palavras dele foram interrompidas. O olhar de Carlos passou por Ana, que estava parada, paralisada. O bebê chorava, e aquele som parecia estar puxando-a para uma realidade que ela queria evitar. Ela olhou para o homem. Quem você realmente é? E então a atmosfera mudou. O homem começou a rir, mas era um riso enigmático, quase descontrolado. Eu sou a verdade que vocês tanto negam. Eu sou aquele que vem para cobrar o preço da ignorância. Foi quando tudo se tornou um borrão. A explosão final desfez tudo ao redor. Luzes, sombras, gritos. O chão se abriu. E em meio ao caos, Carlos viu algo que o fez parar. Ele viu Clara em meio à fumaça com os olhos brilhando com uma ferocidade que ele nunca tinha visto. Carlos, eu sou a chave. O que você não percebe é que você também é. A revelação a atingiu como um raio. O seu mundo virou de cabeça para baixo. O homem se virou, uma expressão de triunfo no rosto. Agora você verá. A linha entre vocês está prestes a ser desenhada. O futuro do seu filho não depende apenas de você, mas da sua escolha. Carlos ficou paralisado. Ele sabia que a cada segundo a verdade se aproximava, mas não conseguia entender. O que Clara tinha a ver com tudo isso? Como ele era a chave? E o que estava em jogo? Quando Carlos finalmente reuniu força para se mover em direção a Ana, o mundo desabou ao redor deles. A noite se fechou tão rapidamente que o deixou sem ar. O passado, o presente e o futuro se entrelaçaram em uma confusão insuportável.
E quando a poeira finalmente assentou, ele não sabia mais em quem acreditar. Carlos ficou paralisado. A revelação de Clara, a presença inquietante do homem no escuro e a dor nos olhos de Ana criavam uma tempestade dentro dele. O choro do bebê ainda ecoava na noite, cortando. A tensão crescente. Clara, o que você está dizendo? O que isso tem a ver com nosso filho? A urgência na voz dele não pôde ser contida. Ele queria respostas, não enigmas. Clara deu um passo à frente, olhando ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Você não tem ideia do que a nossa família realmente é, Carlos. Seu pai não desapareceu sem motivo. Ele não estava fugindo apenas de pessoas. Ele estava tentando nos proteger de algo muito mais sombrio. Antes que Carlos pudesse reagir, uma sombra muito familiar passou pelo seu campo de visão. Era o homem de novo, que parecia mais ameaçador do que nunca. Vocês não deveriam ter trazido a Clara, Ana. Agora, essa verdade inquietante vai acabar com vocês, ele gritou, os olhos brilhando perigosamente. A voz de Ana cortou a tensão. Que verdade? Que jogo é esse? Chega! O que você quer? A mistura de medo e bravura em sua voz a tornava ainda mais impressionante. O homem sorriu, e o desdém era evidente. Vocês acham que têm controle sobre isso? O passado e o futuro colidem agora. É hora de pagar pela linhagem que vocês carregam. Carlos sentiu o coração disparar. Linhagem? O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Ana, em busca de apoio, de qualquer tipo de certeza. Mas os olhos dela não estavam mais apenas cheios de amor. Havia medo e um traço de algo mais que ele não conseguia identificar. O homem se aproximou, e a atmosfera ao redor dele se tornou opressiva. Cada passo parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Vocês estão ligados a algo muito mais poderoso do que imaginam. E se não se unirem agora, não haverá futuro para a criança. No mesmo instante, uma luz intensa explodiu de onde o caminhão estava em chamas. Uma onda de calor os envolveu, e Carlos foi jogado para trás. Ele a ouviu gritar. Ana! O caos explodiu em torno deles, e o mundo pareceu desmoronar. Carlos se ergueu rapidamente, percebendo que Clara havia desaparecido na confusão, e seu coração afundou. Clara! A palavra quase foi um grito, mas o único som que respondeu foi o silêncio pesado. O homem, rindo, se afastou da explosão. Ela faz parte do plano, Carlos. Você não a encontrará. O que ela sabe também está em perigo. E se você soubesse quem realmente ela é? As palavras dele foram interrompidas. O olhar de Carlos passou por Ana, que estava parada, paralisada. O bebê chorava, e aquele som parecia estar puxando-a para uma realidade que ela queria evitar. Ela olhou para o homem. Quem você realmente é? Então, a atmosfera mudou. O homem começou a rir, mas era um riso enigmático, quase descontrolado. Eu sou a verdade que vocês tanto negam. Eu sou aquele que vem para cobrar o preço da ignorância. Foi quando tudo se tornou um borrão. A explosão final desfez tudo ao redor. Luzes, sombras, gritos. O chão se abriu. E em meio ao caos, Carlos viu algo que o fez parar. Ele viu Clara em meio à fumaça, com os olhos brilhando com uma ferocidade que ele nunca tinha visto. Carlos, eu sou a chave. O que você não percebe é que você também é. A revelação o atingiu como um raio. A confusão virou pânico. O que você quer dizer? Gritou Carlos, o desespero moldando sua voz. Mas Clara não podia mais responder. Um brilho ofuscante emana dela, como se uma luz estivesse se libertando. Ele foi puxado pela força dessa luz, sentindo-se atraído, mas também aterrorizado. O homem gargalhou. Um som profundo e maligno. Vocês têm sangue de guardiões, e Clara, junto com você, Carlos, é a manifestação do poder dessa linhagem. Ana, você nunca deveria ter se envolvido com ele. Agora todos estão em perigo. O chão tremia.
Fendas se abriu ao redor deles. Clara fechou os olhos, concentrando-se. Não sei porquê, mas sinto que posso controlar isso. A voz dela tremeu com cada palavra. Mas vocês precisam confiar em mim. Então, antes que Carlos pudesse reagir, o chão sob eles se abriu completamente. Uma força desconhecida o sugou. E enquanto caíam, ele gritou: Clara, o que você fez? A escuridão ao redor os envolvia. E a única coisa que ele podia ver era o brilho de Clara se desvanecendo. Quando tudo caiu em silêncio, Carlos percebeu que não estava mais na estrada. Ele estava em um lugar desconhecido, com Ana ao seu lado, mas Clara havia desaparecido. O que teria acontecido? O que a verdade significava agora? A única certeza que restava era a estranha e poderosa conexão que tinham, fazendo Carlos questionar tudo o que pensava saber sobre quem eram. E enquanto tentava entender a nova realidade em que se encontravam, um eco distante ressoava. Afinal, a verdade não é o que parece ser. Carlos estava paralisado. O silêncio ao seu redor era denso, como se a própria escuridão estivesse tentando engoli-lo. Ele só conseguia olhar para Ana, seus olhos cheios de dúvidas e medo. A imagem de Clara desaparecendo na fumaça ainda estava fresca em sua mente. Onde estamos? O que aconteceu? Ele murmurou, angustiado. Ana estava olhando para o vazio, seu rosto pálido e marcado pela dor. Carlos, eu não sei. Tudo aconteceu tão rápido. As palavras dela mal saíram, como se a voz tivesse sido drenada de toda a determinação. O choro do bebê parecia mais distante, ecoando em algum lugar que eles não podiam alcançar. Carlos se virou, tentando encontrar uma saída, um sinal, qualquer coisa que o ajudasse a entender. Mas tudo era confuso. A única certeza era a incerteza esmagadora. O homem, ele estava certo sobre nós? Carlos perguntou, suas palavras pesadas no ar. A expressão de Ana mudou, e ele viu a cor escorregar de seu rosto. Não, isso não pode ser verdade. Não podemos ser parte de tudo isso. O desespero na voz dele a atingiu, e ela se aproximou, segurando o braço dele. Carlos, por favor, vamos buscar nosso filho. Vamos sair daqui. Ela estava implorando, mas mal terminou de falar quando uma luz forte iluminou a área ao redor deles. Carlos virou a cabeça, ofuscado pela claridade. Quando seus olhos se ajustaram, ele viu figuras ao longe, todas se aproximando. Um grupo, talvez 5 ou 6 pessoas, cada uma com uma expressão de determinação. Ele quase pôde sentir a tensão no ar. E então, uma voz ecoou na escuridão, como uma sombra que se movia. Finalmente, encontramos vocês. Carlos enrubesceu. As pessoas estavam carregando algo. Era como se aquelas figuras tivessem vindo diretamente de um pesadelo. E enquanto a proximidade deles se tornava mais evidente, Carlos sentiu seu coração afundar. Um dos homens do grupo se adiantou, os olhos fixos em Ana. Você não deveria ter ido tão longe, Ana, disse ele com um tom de reprovação que cortou o seu coração como uma faca. Tinha que ter ficado no nosso caminho. O corpo de Ana estremeceu. Você não pode estar aqui. O susto em sua voz era palpável. Como você me encontrou? O homem sorriu. E esse sorriso era como um prenúncio de algo terrível que estava prestes a acontecer. Não, 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 Carlos gritou, sua mente correndo. O que estava acontecendo? Essa mistura de pessoas só aumentava suas dúvidas. Você a conhece? O que você quer dela? Sua voz estava mais alta do que queria, mas a necessidade de proteger Ana o fazia perder o controle. Queremos o que é nosso. E seu filho, ele faz parte do plano. Ele gesticulou para trás, e lá estava Clara, emergindo da sombra com um semblante inexpressivo. A expressão dela parecia vazia,
como se a essência de Clara tivesse desaparecido. Ela é a chave, Carlos. Seu pai sabia. E agora ficou mais complicado. Carlos sentiu um golpe forte em seu estômago. Não, não é possível. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a realidade com a qual estava sendo confrontado. Clara, o que eles te fizeram? Mas ela não respondeu, apenas olhou para ele, e o olhar dela era um abismo de desolação. Com um movimento rápido, o homem que liderava o grupo agarrou Ana, puxando-a para perto. Você não pode escapar do que é seu, Ana. Essa linhagem não pode se ocultar. O que você gerou não é apenas uma criança, é a próxima fase de nossa evolução. O impacto das palavras fez Carlos estremecer. O que ele queria dizer com isso? O que era essa próxima fase? O passado de sua família estava sobre eles como uma sombra deformada. E enquanto a verdade batia de frente, tudo que Carlos podia sentir era a urgência crescente de salvar Ana e seu filho, mesmo que isso significasse enfrentar a própria essência de quem ele pensava ser. No momento em que o homem se preparou para levar Ana, Clara deu um passo à frente. Não, ele é meu irmão. A revelação caiu como um raio. As palavras despedaçaram tudo ao redor de Carlos. O seu pai, Carlos, era meu pai também. A decretação que vocês dois estão sendo puxados para dentro. O chão se abriu. Carlos ficou pasmo. O núcleo de sua realidade desmoronava. Ao redor dele. E quando ele pensou que nada poderia ser mais chocante, Ana gritou uma palavra. Uma única palavra que cortou a noite como um grito agonizante. Carlos! Então tudo desabou. O mundo ao redor parecia desmoronar, enquanto Carlos absorvia a revelação bombástica de Clara. O que ele soubesse do passado, da família, da linhagem, tudo estava prestes a ser subvertido por uma verdade dolorosa. O homem à sua frente sorria com a satisfação de quem sabia que a peça estava em movimento, enquanto Ana e o bebê choravam, entrelaçados na tensão do momento. Clara, você não pode estar falando sério. Carlos gritou, o desespero ecoando em suas palavras. Você é minha irmã e se você está certa, então tudo o que fizemos foi em vão. As palavras saíram como um sussurro, repletas de dor e confusão. O pequeno estava em perigo, e a única coisa que Carlos queria era protegê-lo. Nós somos mais do que apenas uma família comum, Carlos. Clara exclamou, sua voz tremendo de emoção. Temos um legado que foi selado com segredos, e agora o destino não está em nossas mãos, está nas nossas decisões. A atmosfera se tornava mais pesada. A figura do homem se expandiu à sua frente, e a sensação de que estavam encurralados crescia como uma tempestade à espreita. Chega! Ana gritou, com uma força que surpreendeu a todos. Deixe nosso filho fora disso. Ele não tem nada a ver com os seus planos. O seu filho é tudo sobre o que os planos são. O homem respondeu, a voz ecoando como um trovão. Ele possui um poder que vocês ainda não entendem. E se não se unirem, tudo o que construíram desmoronará. Enquanto o confronto se intensificava, Carlos sentiu-se dividido entre a necessidade de lutar e a urgência de proteger sua família. Então, numa fração de segundo, como um flash na escuridão, uma ideia surgiu em sua mente. Olhou para Clara. Seus olhos brilhavam com uma determinação clara, e a força dela o contagiou. Precisamos lutar juntos, exclamou Carlos, o medo transformando-se em uma decisão. Se somos de fato parte de algo maior, então temos que enfrentar isso como uma família. Por nosso filho. Ele se voltou para Ana, suas mãos tremendo, mas a paixão em sua voz era inegável. Podemos encontrar uma maneira de escapar. Em vez de deixá-los nos controlar, vamos redirecionar esse poder. Os olhos de Ana brilharam com um novo fogo, e ela prendia o bebê contra o peito, uma centelha de esperança florescendo entre a dor. Certo, se somos tudo isso, então nossa força é maior do que qualquer um desses monstros. A tensão aumentou até um ponto de ruptura.
O homem avançou, mas antes que pudesse alcançar Ana, Clara usou essa fraqueza. Com um grito poderoso, ela liberou toda a força que havia reunido. E uma onda de luz envolvendo a todos eles irrompeu. Carlos sentiu o calor da energia pulsando, e o chão sob eles tremia como se inteiro estivesse se contorcendo. Era um momento decisivo. Quando a luz se dissipou, Carlos viu que não eram mais apenas eles contra o desconhecido. Eles eram uma unidade, uma força juntos. E nesse instante, o peso das segredos começou a se desvanecer, enquanto silêncios distantes preenchiam o ar. O homem, agora revelado como nada mais que um eco do passado, hesitou. Vocês não podem mudar o que está destinado. Dê-nos uma chance de decidir nosso próprio destino, Carlos gritou, sua voz ecoando com um poder que ressoava em seu interior. Um por um, desapegaram-se daquelas sombras como um renascimento sob a luz que agora tinham a capacidade de controlar. Uma nova era se abria diante deles, mas uma pergunta ficou pairando no ar. E se o passado ainda tivesse forças ocultas, dispostas a cobrar sua parte? Enquanto Carlos olhava para Ana e para o bebê, uma dúvida sussurrava nas entrelinhas da Vitória. O que viria a seguir realmente? Fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade do que estava por vir. Estamos juntos, para sempre, prometeu ele. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade.